Bom dia, jovens adolescentes, tudo bem? A paz seja convosco, queridos. Que bom estar com vocês essa manhã. Que bom ter a oportunidade de ministrar mais uma aula para vocês. Infelizmente não podemos sair juntos, né? Estou com saudade das brincadeiras, das perguntas, né? Das nossas dinâmicas, mas não podemos por causa dessa pandemia. Mas eu creio que logo logo estaremos juntos, amém? Enquanto isso, vamos ministrar as nossas aulas online, né? Semana passada o professor Serginho nos trouxe sobre o capítulo 14, que foi uma bênção. E nessa semana vamos falar um pouquinho sobre Romanos capítulo 15, né? Esse Romanos é interessante. Ele fala algo importante em nossas vidas. Algo que a gente deve praticar a todo tempo. Mas antes de ministrar essa aula, antes de falar um pouquinho sobre esse capítulo, eu quero orar com vocês. Pedir a bênção de Deus para essa aula. Porque eu creio que vai ser uma bênção para a minha vida e para a vida de vocês que estão assistindo esse vídeo, ok? Então vamos orar então. Deus, muito obrigado, amado, por essa manhã, por essa oportunidade de ministrar mais uma aula para cada jovem e adolescente que estão ouvindo nesse momento. Amado, eu peço, Senhor, a sua direção, eu peço, Senhor, que essa palavra, que este estudo possa tocar cada coração e que possamos não ser somente ouvintes, mas sim praticantes da tua palavra. Nos ajuda a praticar a cada versículo que vai ser lido nessa manhã. E que possamos sim, Senhor, fazer a tua vontade. Esteja conosco nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos lá então? Romanos capítulo 15. Um breve resumo. Aqui Paulo continua ainda chamando a nossa atenção na questão de amar o próximo. Ele continua mostrando que é muito importante demonstrar o nosso amor ao próximo. Além disso, ele nos fala de algo muito importante, que aqueles fortes na fé, aqueles cristãos que estão firmes com Cristo, devem sim se importar com aqueles que estão fracos na fé. E também depois disso, ele fala um pouquinho da sua jornada, da sua pregação, de tudo que ele fez através do Evangelho. E depois ele fala do plano que ele tem de visitar Roma. Lembrando que essa carta aos romanos, ele não estava em Roma, mas ele tinha um desejo muito grande de estar naquela cidade para pregar o evangelho, ok? Vamos lá então, vamos dividir esse capítulo em 4 partes. A primeira parte, vamos falar sobre os fortes devem suportar os fracos, ok? Onde está isso? Romanos 15, do 1 ao 4. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra de Deus. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar ao seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como diz a Escritura Sagrada, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim, porque tudo que está escrito, tudo que está na Escritura foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Vamos lá então, que podemos entender um pouquinho sobre esses 4 versículos. Aqui no versículo 1, Paulo já chama a atenção, dizendo: aqueles que estão fortes na fé devem ajudar aqueles que são fracos na fé. Por que isso? Olha que interessante. Não sei se você já percebeu isso. Existe muito cristão. Vamos falar um pouquinho sobre jovens. Cristãos, jovens, todos eles estão firmes na fé. Graças a Deus. Que venceram as barreiras, venceram a experiência com Cristo, estão firmes. Mas tem aqueles que estão chegando agora. E infelizmente nós temos a mania de julgar essas pessoas. Como assim julgar, Tiago? Dizendo, aquele crente acabou de chegar e já está falhando. Acabou de chegar na igreja, já está pecando. Mas talvez a gente não entende que ele é novo na fé. E devemos o quê? Ajudar ele e não criticar. Mas infelizmente há muitos cristãos julgando um ao outro. E não devemos fazer isso. Aqui Paulo chama atenção. Ei, você que está forte, você que já recebeu o alimento da palavra de Deus, você que já está firme, fixo na presença de Deus, não julgue aqueles que estão chegando agora. Pelo contrário, ajudem ele a ficar no mesmo nível que vocês. E não se sinta orgulhosos de, eu sou
um cristão experiente, eu sou um jovem experiente que conheço muito. Amém? Você conhece? Então compartilha. Compartilhe seu estudo. Compartilhe sua experiência. Mostra aquele jovem chegando agora que ele pode conseguir. Use essa experiência sua para ajudar o próximo, não para julgar o próximo, ok? É interessante isso, porque às vezes a gente não se sente, nossa, eu conheço a palavra de Deus, eu sou um jovem que ora todos os dias, amém. Mas não se esqueça daquele que está chegando agora. Ore para a vida dele, ajude ele a chegar no mesmo nível que vocês, porque é muito importante ajudar um ao outro. Então Paulo chama atenção nessa questão. Ele fala aqui no capítulo 2, no versículo 2, né? Vamos ler 1 e 2. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregar as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Ou seja, fala, ajudar os fracos a vencer as barreiras, a carregar suas cargas e não pensar só em nós. Eu estou forte, eu estou firme, então vou pensar em mim. Não, se está forte e firme, então ajuda o próximo. Tenta ajudar o próximo. Então aqui no versículo 1 a 4, ele chama a nossa atenção. Ele compara com Cristo. Cristo podia se sentir, né, orgulhoso, porque Cristo era filho de Deus. Ele sabia todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Ele podia usar isso a favor dele. Pelo contrário, ele usou isso para ajudar aqueles que não conhecia, aqueles que eram fracos na fé. Então, como exemplo de Cristo, devemos sim ajudar o próximo. Olha o que diz em Gálatas, capítulo 6, do 1 ao 6. Vamos lá, Gálatas, capítulo 6, do 1 ao 6. Olha que interessante. O título é assim, ó: ajudem uns aos outros. Olha o que diz aqui Paulo ao povo de Gálatas. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, ou seja, algum pecado, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas faça isso com humildade e tenha cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros, assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. E se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com os outros, porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem estiver ensinando. Então aqui Paulo fala a mesma coisa, vocês devem ajudar o próximo. Não se sintam orgulhosos e ajude o próximo não com orgulho, mas sim com humildade de ensinar a pessoa a seguir o caminho de Deus. Então, a primeira parte, Paulo nos chama atenção a isso, a ajudar o próximo e demonstrar o amor, ok? Volta comigo lá então em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Vamos para a segunda parte desse capítulo. A segunda parte, eu coloquei o tema assim: o Deus da esperança. Vamos lá, Romanos 15, do 5 ao 13. Diz assim: que Deus que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bens uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês todos juntos, como se fosse uma só pessoa, louvem a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceite uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhe digo que Cristo se tornou servo dos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel para fazer com que se cumprisse as promessas feitas por Deus aos patriarcas, e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade, como dizem a Escritura Sagrada. Por isso eu te louvarei entre os que não são judeus e cantarei louvores a ti. Elas dizem, até o 13, né? Capítulo 10, versículo 10. Elas dizem também: vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus. E dizem ainda: todos que não são judeus, louvem ao Senhor, que todos os povos louvem. E também Isaías diz: virá um descendente do rei de Davi, filho de Jessé, ele apacentará
para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Que Deus que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Até aqui. Aqui podemos falar sobre dois assuntos importantes. O primeiro assunto, Paulo nos chama a atenção e fala assim, portanto, que Deus que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bens uns com os outros. Ou seja, devemos viver em harmonia, em união. Aqui Paulo chama a atenção, naquela época, dos judeus e os gentios, que eles devem esquecer as diferenças e viverem juntos como um só povo. E nós hoje devemos fazer isso. Esquecer as diferenças. Aquele lá, aquele irmão é da Assembleia de Deus, aquele irmão é da igreja do fulano de tal. Não importa. Todos são filhos de Deus. E devemos conviver com essas diferenças. É fácil? Não. Mas Deus fala o seguinte, que aqueles que vivem em união têm bênção. Lá em Salmos 133, versículo 1 diz assim, quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Ou seja, viver em comunhão. Às vezes, eu não concordo com as atitudes da Letícia. Às vezes, eu não concordo com algumas coisas do jeito dela. Mas eu devo conviver com ela e aceitar algumas coisas dela, para que possa ter uma união e uma paz. Agora, se eu começar a discutir com ela, não gostei que você faça isso, eu não gosto disso, não gosto daquilo, não existe mais união, e sim uma confusão. Então, devemos viver em união. Paulo chama atenção nisso. E ele fala que quando o povo vive em união, cria sim uma esperança. Um exemplo disso é o que estamos vivendo hoje. Devemos ter paciência e viver em união de uma forma de olhar para aquelas pessoas que estão precisando de ajuda. Sabe, aquelas pessoas que estão em cidade? Isso é viver em comunhão. Preocupar um com os outros. Esquecer as diferenças nesse momento e ajudar o próximo. Isso é viver em comunhão. Não só em uma reunião numa igreja, todo mundo junto, um povo só reunido. É mais que isso. Viver em comunhão é ajudar o próximo a quem ele precisa. Voltamos lá de novo no versículo 1. Ajudar o próximo a viver em comunhão. Ok? Olha que eu marquei aqui, Salmos 146, 5. Vamos lá. Salmos 146, 5. Deixa eu correr. Vamos lá. Salmos 146, versículo 5. Diz assim, feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, e aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus. Aqui é o seguinte, depois que Paulo chama a atenção nossa, dizendo que devemos viver em comunhão, ele fala assim, quando você vive em comunhão, você fortalece o próximo, a fé dele. E fortalecendo, a gente começa a acreditar que há uma esperança em Cristo Jesus. Quando a gente fortalece o próximo, dizendo, confia em Deus, vai dar tudo certo. A esperança é Cristo, você começa a incentivá-lo a criar essa esperança. E quando a gente confia em Deus, que há uma esperança, o milagre acontece, as bênçãos acontecem. Então o cristão jamais pode perder a esperança em Cristo. O cristão jamais pode perder a esperança em Deus. Pelo contrário, devemos confiar e ficar firme com Deus. Vamos lá comigo rapidinho, em Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Deixa eu achar meu Jeremias sumiu. Mas vamos lá. Jeremias 29, 11. Diz assim: Só eu conheço os planos 29, 11. Só eu conheço os planos que tem para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, Senhor, que está falando. Olha que interessante, ele fala assim, eu conheço os planos, então só eu posso te dar esperança. Então Deus é a nossa esperança, Jesus Cristo é a nossa esperança. Cria nisso. Então nesse tempo que está vivendo hoje de pandemia, de quarentena, não perca a esperança em Cristo, pelo contrário, confie nele, ok? Volta comigo então agora em Romanos capítulo 15, a gente dá continuidade. Romanos capítulo 15, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho de Paulo. Romanos capítulo 15, versículo 14 ao 20. Aqui Paulo fala um pouquinho agora dele, da franqueza dele. Ok? Diz assim: Meus irmãos,
Estou certo que vocês estão cheios da bondade, sabendo tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselho uns aos outros. Olha de novo Paulo falando, aconselhar uns aos outros. Porém, nessa carta me atrevi a escrever com toda franqueza para fazer com que vocês lembrem das coisas que já sabem. Eu escrevi assim, por causa do privilégio que Deus me deu, de ser servo de Cristo Jesus para trabalhar em favor do que não são judeus. Eu sirvo como sacerdote ao anunciar o evangelho que vem de Deus, e faço isso para que não judeus seja uma oferta que Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. Portanto, por estar unido com Cristo Jesus, posso me orgulhar do serviço que faço para Deus. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar aos não-judeus a obedecerem a Deus. Isso tem sido feito por meio da palavra e de ações, pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito de Deus. Assim viajando desde Jerusalém até as províncias das Ilírias, tem anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo, para não construir sobre alicerces colocados por outros. Tem esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não falou de Cristo, como diz as Escrituras Sagradas. Aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele ouvirão, e os que não tinham ouvido falar sobre ele entenderão. Depois que Paulo nos aconselha do 1 até o versículo 13 sobre amar o próximo, ajudar o próximo, aqueles que estão fracos na fé, ele dá uma pausa e fala um pouquinho sobre a missão dele. Aqui fala assim, para os romanos, eu escrevi essa carta, estou fazendo esse evangelho, porque eu sei que vocês estão aprendendo, e a minha missão é anunciar o evangelho para aqueles que não conhecem. Paulo ele reforça isso, que a missão dele não é pensar na vida dele, e sim pensar no próximo que não conhece a palavra de Deus. Então ele fala o seguinte, ele fala aqui, em versículo 14, que me chamou a atenção. Meus irmãos, estou certo que vocês já estão cheios da bondade, e sabem tudo o que é preciso saber, e são capazes de dar conselho uns aos outros. A missão de Paulo aqui é ministrar o evangelho, lançar a semente, para que eles possam germinar, e aquela pessoa que recebeu o evangelho, anunciar o evangelho para outra pessoa, assim, ajudar e aconselhar uns aos outros. Paulo queria que esse povo ouvisse a palavra, aprendesse e também aconselhasse. Olha que interessante. Nós hoje devemos fazer a mesma coisa que Paulo faz. Mas Tiago, estou em quarentena. Tiago, eu não consigo falar nada, sair para pregar o evangelho. Concordo, mas use hoje o que Deus dá na sua mão, que é a mídia. Jovens, adolescentes, precisamos pregar o evangelho. Precisamos anunciar nesse tempo que estamos hoje. Precisamos falar do amor de Deus ao próximo. Tem muitas pessoas hoje, em quarentena, precisando ouvir do amor de Deus. E você é a chave. Você é a ferramenta certa para que Deus possa usar. Então use hoje essas ferramentas de live, de Instagram, de mensagem, e anuncie o evangelho. Seja como Paulo foi, que sinta-se orgulhoso daquilo que faz. Sinta-se orgulhoso de anunciar o evangelho de Deus. Amém? E aqui vamos então finalizar, na quarta parte. Então falamos sobre os fortes que devem suportar os fracos. Falamos que Deus é a nossa esperança. Falamos sobre Paulo e a sua pregação. E vamos falar sobre os planos que Paulo tinha. Ok? Que está lá em Romanos capítulo 15, do versículo 21 ao 33. Acompanhe comigo. Por essa razão, muitas vezes eu quis visitá-los, mas isso não foi possível. Porém, já que terminei meu trabalho nessas regiões e como há muitos anos tenho pensado em vocês, espero fazer isso agora. Gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha. Gostaria também que vocês me ajudassem a ir até lá, depois de eu ter o prazer de estar com vocês por algum tempo. Mas agora vou a Jerusalém, serviço do povo de Deus que vive ali, pois as igrejas das províncias de Macedônia e da Caia resolveram dar uma oferta para ajudar as pessoas do povo de Deus em Jerusalém que estão necessitadas. Os próprios cristãos da Macedônia e a Caia resolveram fazer isso, mas de fato eles têm a obrigação de ajudar aqueles necessitados. Os judeus repartiam seus bens
espirituais com os que não são judeus, e por isso os não-judeus devem prestar com os seus bens materiais, e esse serviço cristão aos judeus. Depois que eu terminar esse trabalho de entregar toda a oferta que foi recolhida para eles, viajarei para a Espanha e no caminho visitarei vocês. E sei que quando for visitá-los, levarei comigo muitas bênçãos de Cristo. Eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que me ajude orando com fervor por mim. Orem para que eu escape das pessoas da Judéia que não creram em Cristo, e também para que a ajuda que eu vou levar a Jerusalém seja bem aceita pelo povo de Deus que vive ali. E assim, se Deus quiser, chegarei aí em Roma, cheio de alegria e farei uma visita que me dará um novo ânimo, e que Deus, nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém. Aqui Paulo encerra esse capítulo dizendo os planos e os desejos dele. Paulo já tinha viajado toda a região de Jerusalém, todas as regiões para ministrar o evangelho, mas o desejo de Paulo era ir à Espanha e chegar até Roma para anunciar o evangelho. Mas ele tinha uma missão. Onde ele passou ali no seu evangelho para os não-judeus, ele foi recolhendo ofertas para levar para o povo de Jerusalém. E dali ele ia para a Espanha, mas nesse caminho ele ia dar uma passada em Roma, onde era o sonho dele visitar os irmãos dele de Roma. Mas sabemos, já estudamos sobre isso em Atos, que ele, no meio do caminho, ele não conseguiu chegar. Pelo contrário, foi preso e foi levado preso para Roma, né? E aqui eu aprendo uma coisa interessante. Paulo tinha um desejo, ele tinha sonhos. Mesmo fazendo a missão que Deus tem dado para ele, ele tinha sonhos e projetos. Ele não desistiu dos sonhos. Pelo contrário, ele foi firme e forte em busca desse sonho. E aqui ele não desistiu, contou todo o sonho dele e ele desejava isso. Mas infelizmente, nossos planos não são os planos de Deus. Os planos de Paulo talvez não eram os planos de Deus, mas Deus usou ele em outras áreas, né? Deus levou ele preso e ele continuou escrevendo cartas na prisão, anunciando o evangelho, ok? Então aqui eu quero encerrar com um versículo interessante, em Provérbios 15, 22. Vamos lá comigo lá, Provérbios 15, 22, e vamos encerrar esse capítulo. Provérbios 15, versículo 22. Diz assim: a sabedoria, 15, 22. Tá lendo 16, perdão. Vamos lá? 15, 22. Sem os conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselhos há sucesso. Aqui diz assim, que devemos buscar conselhos de Deus para nossos planos. Eu sei que jovens, vocês têm planos de casar, de um bom trabalho, de uma vida melhor, mas todos esses planos de vocês têm que colocar diante de Deus e pedir conselho. Deus, é da tua vontade? É do seu desejo? Talvez Paulo ali não tinha perguntado para Deus, ou talvez ele, pelo desejo do coração dele de tanto ir a Roma, tanto ir à Espanha, falou mais alto que ele esqueceu talvez de perguntar a Deus, é a sua vontade que eu vou lá falar para meus irmãos? Será que é a tua vontade de eu chegar na cidade e pregar o evangelho? Talvez ele não tenha perguntado, não sabemos, mas nós todos temos que entender o seguinte: temos que sonhar? Temos que ter planos? Temos, mas devemos pedir conselho a Deus. Deus, é do teu acordo? É da tua vontade? Porque senão, não era acordo dele, a gente tenta insistir no caminho que não é o correto e frustramos. E aí paramos de sonhar, paramos de ter planos. Mas, queridos, não deixa isso acontecer. Pelo contrário, não deixa essa quarentena, essa situação do mundo que estamos vivendo hoje, frustrar os seus sonhos, os seus projetos. Ok? Continue orando pelos seus projetos. Lembra que projeto que fizemos no começo do ano? Passado, né? Esse ano não conseguimos fazer o nosso novo. Mas aquele passado que você fez, pega ele hoje. Renova os sonhos, os projetos e continue a sonhar. E coloque diante de Deus. Ok? Então essa é a mensagem que eu dei para vocês nessa manhã. Que devemos sim ajudar aqueles que são fracos na fé. Não julgar, e sim ajudar o próximo. Devemos ter esperança em Deus. Não deixe ninguém matar a sua esperança. Pelo contrário, confie em Deus. E devemos pregar o evangelho
com todo orgulho, com toda bondade, usar ferramentas que temos hoje para pregar o Evangelho a toda criatura e colocar diante de Deus os nossos planos e os nossos projetos, ok? Essa é a aula de hoje. Lembrando que semana que vem vamos falar sobre capítulo 16, né, de Romanos, e vamos encerrar esse capítulo, encerrar essa carta, perdão. 16 é o último capítulo de Romanos, mas não se preocupem, porque temos projetos e novos estudos para vocês, ok? Que Deus abençoe vocês, que Deus possa te abençoar essa semana. E ó, lembre-se, estarei nessa semana levantando de madrugada, orando às 4 da manhã por cada jovem adolescente. Então, aqueles que desejam um pedido de oração, quer uma oração diferente, mande mensagem no grupo lá, porque eu estarei levantando de manhã para orar por vocês. E eu creio que Deus vai abrir porta para aqueles que estão desempregados. Eu creio que o milagre vai acontecer na vida de cada um de vocês, ok? Vou orar por cada um de vocês. Então, Deus abençoe vocês e bom domingo.